E agora eu vou conversar com o senador Luiz Carlos Reis. Ele é senador da República, ele sempre esteve ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele é pelo Rio Grande do Sul. Senador, boa tarde. Boa tarde, Félia. Boa tarde aos amigos goianos, aí de Jataí, de toda a região. Prazer falar no Clima Tempo. Com você, é tempo que a gente não conversava. Um momento muito tenso da sociedade brasileira, depois dessas eleições de domingo, que, no meu entender, não ocorreu de forma normal, Fabélia. Eu fui deputado por 20 anos, depois estou no quarto ano como senador, lá se vão 24 anos que eu acompanho a vida pública em Brasília. E nós nunca havíamos passado por um momento tão tenso e difícil como estamos atravessando nesse instante. Então, portanto, o pessoal tinha realmente essa expectativa da fala do presidente, mas ele deve ter alguma razão que tenha falado desta forma, né? Eu quero cumprimentar aos goianos e aos brasileiros que estão fazendo manifestações pacíficas, ordeiras, em todo o Brasil. Eu cheguei de Brasília ontem, eram 11h30 aqui em Porto Alegre, quase meia-noite. Vim para São Borja, onde eu resido, estou na minha fazenda nesse instante. Eu caminhei 600 quilômetros, andei, parei por 5 pontos de passagem, onde o pessoal estava fazendo protesto, né? Bloqueio, não estavam bloqueando as estradas. Então, cumprimentando a produtores, empresários, trabalhadores que estavam fazendo manifestação pacífica e ordeira. Hoje, ocorre também aqui no estado vários pontos de manifestação, principalmente na frente dos quartéis. Já vi Santa Maria, uma grande mobilização, já vi Porto Alegre, enfim, vários pontos do estado, o pessoal está fazendo mobilização, como no Brasil inteiro. Então, isso é importante para mostrar que a insatisfação é muito grande do povo gaúcho e do povo brasileiro, Fabiane, com relação ao estado das coisas. Não foi uma eleição normal, né? Há 2 semanas atrás eu entrei com um pedido de uma CPI, radiolão, apenas para falar um assunto desse momento. Foram denunciadas mais de 154 mil inserções que foram para o Lula e não foram para o Bolsonaro. Isso ajuda a conduzir o resultado das eleições. Vários pontos, se você pegar as pesquisas eleitorais do primeiro turno, eram tendenciosas. As grandes redes de rádio, jornal, televisão do Brasil já tinham tendências em cima de quem queria que ganhasse a eleição. Era para ter dado Lula no primeiro turno da eleição e não deu, porque o povo foi às ruas. Então, muitas coisas, Fabiana, aconteceram ao longo desse processo eleitoral. Então, as próprias redes sociais extremamente policiadas, vigiadas. Então, muitas coisas negativas aconteceram durante o processo dessa eleição. E nós temos aqui um Supremo Tribunal Federal, Fabiana, que é um partido político. Infelizmente, é isso que acontece. Tem lado, e a gente sempre tem aquela figura da justiça, que a justiça é cega, mas aqui no Brasil a justiça não é cega, e principalmente a mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal. E se você ainda falando aí dessa figura da justiça, ela ainda tem uma balança na mão, né? E aqui no Brasil, na atualidade, a gente sabe que essa balança, ela não está, o fiel dela não está realmente adequado, né? Nem a justiça não é cega, nem a balança está equilibrada. Então, são 2 questões importantes, apenas para que quem esteja nos assistindo nesse momento saiba. E essas questões todas, Fabiano, que eu estou aproveitando o teu programa para fazer essa manifestação, que eu não falei nada desde ontem, que eu estava em Brasília, acompanhando o presidente Bolsonaro na manifestação que fez no Palácio da Alvorada, e com as minhas convicções sobre esse tema, né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar essa mobilização de hoje, cumprimentar a todos que estão fazendo manifestação ordeira, pacífica, isso é importante. E eu estou iniciando um processo, conversando com alguns amigos, fazer uma frente de deputados e senadores, deputados federais e senadores, para ele também fazer uma resistência, não só do povo, mas dentro da Câmara e do Senado Federal, para iniciarmos esse processo de votarmos matérias importantes. Eu protocolei uma CPI do radiolão, não tinha assinatura suficiente na semana passada, e quero conseguir essas assinaturas na semana que vem. São 27 assinaturas para investigar essa questão das propagandas de rádio e jornal, da televisão, que aconteceu durante o período eleitoral. Esse é o primeiro passo. Eu também reforcei, o senador Girão, lá do Ceará, o senador Lazer, e eu também já era parceiro deles, pedido de impeachment do Alexandre Moraes, né? Eu reforcei esse pedido de impeachment. Então, essas ações, né, nós temos que ver e apresentar mais provas, né, que foram provas recentes nesse meu requerimento, para que se discuta esse assunto. Então, é um assunto polêmico, que alguns não querem, vamos dizer assim, trazer à tona,
Mas eu acho que é importante fazer esse assunto vir à tona, porque, afinal, é os destinos do nosso país que está em jogo, né? É uma vitória que, para mim, não foi uma vitória sacramentada, legal, teve muita intromissão nessa vitória e, por isso, eu acho que nós temos que discutir bem esse assunto. Senadora, e eu acho que também é bom a gente colocar aí, porque às vezes as pessoas falam, mas a maioria quer o Lula. Na realidade, não, né? Porque se a gente somar os votos nulos e brancos, já passa, a maioria não é com ele. Pode não fazer diferença, mas não é bem assim, né? Velha, eu ainda espero o resultado do Ministério da Defesa, okay? Que tem que se manifestar sobre as eleições, sobre as urnas. Eu não vi essa manifestação. Existem indícios muito fortes hoje de que ela não foi legal, a eleição. Então, nós temos que saber bem essa posição do Exército e que informações que a gente tem extraoficiais, que essa questão deve ser analisada. Então, é um fato importante que nós temos que ver. É um momento sério do país, está em jogo um regime democrático que nós temos hoje. Então, é muita preocupação que nós temos com o destino do nosso país. E realmente não é apenas os votos nulos e brancos, ou quem votou no Bolsonaro. Acho que tem mais coisas que deveriam ser analisadas nesse processo. Por isso, Fabiana, o que eu quero, estou falando aos deputados goianos, senadores goianos que possam nos ajudar, e vou iniciar esse movimento com senadores e deputados para a gente poder discutir melhor esse assunto, porque a gente possa se debruçar junto com o povo que está nas ruas hoje em cada canto do Brasil. Caminhoneiros, quero cumprimentá-los também, produtores, quero cumprimentá-los. Todos estão fazendo uma manifestação pacífica, ordeira, para poder trazer a sua indignação, que é a minha indignação também, que o povo gaúcho, o povo brasileiro tem hoje em qualquer canto do Brasil, pelo resultado do último domingo. Bom, é até importante a gente dizer, né, que essas paralisações elas estão ocorrendo aí, maior boa parte delas, nos trevos das cidades, que a sociedade urbana se una a essa manifestação que ela não tem um nome, né, ela não tem um dono. Por isso que eu falei, eu tenho falado nas minhas manifestações, manifestação pacífica, ordeira, como foi. Estamos pensando o que fazer, Fabiano. Já aproveito o teu programa também. Eu quero iniciar um movimento, além de juntar deputados e senadores que sejam favoráveis a discutir esse assunto. Quem sabe fazermos uma grande mobilização nacional no dia 19 de novembro, no Dia da Bandeira, o nosso dia, Dia da Bandeira Brasileira. E aí sim a gente teria um tempo para se programar aquelas grandes manifestações que ocorreram em Brasília, em Porto Alegre, enfim, em cada canto do país ocorrer essa manifestação. Então, eu estou falando agora no teu programa em primeira mão, vou iniciar um processo, quem sabe a gente faça uma grande mobilização ordeira, pacífica, não pegando estrada, mas uma manifestação com bandeiras, com camisa verde e amarela, enfim, que o povo brasileiro esteja nas ruas fazendo essa manifestação em solidariedade ao presidente Bolsonaro. E nessa história aí de o presidente que falou ontem, o brasileiro, na realidade, ele está esperando uma carta na manga, ele está na expectativa desde o 7 de setembro do ano passado. Senador, na sua opinião, vai vir ainda algum posicionamento do presidente? Ou o presidente está esperando alguma coisa? Porque, assim, o presidente está esperando o público foi para as ruas, o povo foi para as ruas no 7 de setembro do ano passado, foi no 7 de setembro desse ano ainda mais forte. Aí, de repente, fica todo mundo ali, né? E aí, o presidente vem? Ano passado, Fabélia, aquela grande mobilização nacional, ele acabou cedendo, né, o processo, pensando no povo brasileiro. Havia assim, até um processo de desabastecimento, alguma questão grave podia acontecer, e ele acabou matando no peito sozinho essa posição e assumiu, né? Então, muitas pessoas não entenderam, mas ele, pensando no Brasil, fez o que fez naquele instante. Nesse momento é diferente, nós temos o resultado da eleição no domingo, tem que sair alguma coisa, né? Então, é uma questão que o núcleo duro dele, está junto com ele o general Braga Neto, o general Heleno, que são as pessoas mais chegadas, ele, o filho Flávio, o filho Flávio, Eduardo, enfim, a família que está junto com ele, os amigos que estão junto com ele, tem que tomar uma decisão nesse processo. Eu estou solidário, sou parceiro do Bolsonaro há mais de 20 anos,
e sou solidário, sou brasileiro, sei o que acontecia em outros governos, sei o que acontece nesse instante no governo, que o Brasil é outro Brasil. Eu fui deputado, Fabiano, por 20 anos, passei por Fernando Henrique Cardoso, que era presidente, passei por Lula 8 anos, Dilma 6 anos e meio, Michel 1 ano e meio, e vejo Bolsonaro agora no 4º ano. Eu não vi em 20 anos o que estou vendo em 4 anos, é um outro Brasil. Então, esse Brasil não pode parar, não pode retroceder. Então, é desse jeito que eu fiz campanha para o Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, e é o que nós temos que chamar o povo à reflexão e tentarmos alguma coisa. É claro que precisa do comando, que é o nosso capitão, que tem que dar voz de comando, é dele, né? Então, isso nós estamos atentos a essa questão e vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos aguardar o resultado dessa manifestação de hoje, que já é muito importante, e programarmos alguma coisa, né, para o que a gente possa fazer para frente. Senador, eu quero agradecer a sua participação com a gente, o carinho com que nos atende, a atenção. E se tiver alguma novidade aí, não esqueça de passar para o Sucesso no Campo. Avisa o Valdecir, viu, e a dona Susan aí, que a camisa que eu estou usando nesse centro, depois tu passa para ele, que foi ele e a Susan, alguns anos atrás. Eu devo ter umas 7, 8 camisas que o Valdecir me deu. É meu amigo particular, estudamos junto na faculdade. Então, essa camisa aqui, ele comprou no Paraguai e me deu, viu? Estou esperando mais um presente dele. Diga ao Valdecir que essa camiseta está surrada, mas ainda é do nosso tempo, que ele me deu lá, comprando no Paraguai, que ele trouxe em Brasília para mim. Obrigado, um abração ao Valdecir, a dona Susan, meus amigos de muitos, muitos anos desde a faculdade. Um abração a eles. Então, lembrança a Valdecir, gaúchos e gaúchas e os brasileiros de Jataí, de toda a região, quem está acompanhando agora o Sucesso no Campo. Prazer falar com vocês novamente, Fabiano. Darei o recado e dê um abraço na Sandra. Tá bom, um abração.